e amém. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Uma boa noite a todos, com a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a santa palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis 11. A partir do verso 1 até o verso 9. Nós vamos, nessa noite, irmãos, caminhar nessa passagem da Torre de Babel. Está no contexto aí destas genealogias pós-diluvianas, que iremos citar também do capítulo 10. Mas nesta noite nós iremos considerar capítulo 11, do verso 1 a 9. A palavra do nosso Deus nos diz assim nesta noite, Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos, irmãos. Senhor, eis-nos aqui em adoração ao teu santo e bendito nome, pecadores, justificados pela tua graça, pelo sangue de Cristo, te adorando, te bendizendo em espírito e em verdade. E nesse momento, ó Pai, queremos te adorar, dedicando esse tempo a ouvir a tua palavra, sendo exposta, pregada, aplicada. Dependemos, ó Deus, da tua bênção, sabemos que sem ti nada podemos fazer, sabemos que é o Senhor mesmo que ensina a cada um de nós, é o teu Espírito que convence, que ilumina os corações. Abençoa, Pai, esta noite, apesar de nós, fala aos corações, também nos santifica, todos nós aqui, e que toda a glória seja a Cristo. Nos dá, através deste texto, olhar para Cristo, para a salvação em Cristo Jesus. E assim, ó Deus, edifica a tua igreja. Ó Deus, chama os pecadores nesta noite para o Senhor mesmo, os teus alertas da palavra. Também, ó Deus, nos consola, nos conforta com as verdades da tua palavra. E assim cumpre o teu propósito, ó Deus, com a tua palavra, que não volta para o Senhor vazia. O Senhor tem nos dado essa promessa. Nós sabemos que a tua palavra irá cumprir todo o propósito para o qual o Senhor a enviou. Assim envia a nós a tua palavra, o teu Espírito, como o Senhor tem feito, e continua, Pai, assim falando aos nossos corações, na santa palavra, também pela obra do Espírito Santo, com a palavra. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então nós já vimos o contexto do dilúvio, e nós agora estamos num mundo pós-diluviano. E assim como antes do dilúvio, todos que habitavam nesta terra eram filhos de Adão, de certa maneira, todos continuam sendo filhos de Adão,
porque Noé é filho de Adão, então a humanidade vem de um tronco comum. Mas agora, de modo específico, toda esta humanidade, estes povos, estas nações, que são então apresentadas no capítulo 10, todos são filhos de Noé, daqueles 3 filhos de Noé que entraram na arca, e então surgiram povos, nações, os filhos de Cã, os filhos de Sem, os filhos de Jafé, originaram povos, nações, mas ainda aqui neste momento, embora tudo indica, haviam características, variações, nós sabemos que a língua, ela apresenta uma variação, e nós sabemos muito bem disso, nós que habitamos num país de dimensões continentais, nós sabemos que em cada canto do nosso país, mesmo tendo a mesma língua portuguesa, nós percebemos que há uma variação, mas nós nos entendemos. Há uma língua comum, há um vocabulário comum. Talvez um sotaque mais puxado, é mais difícil entender alguém que vem de uma outra região, alguém que vive num ambiente mais urbano, outro num ambiente mais rural. Mas o fato, irmãos, é que há uma linguagem comum, e o mesmo acontecia aqui nesse momento. Por mais que talvez aconteceu algum tipo de variação linguística, mas a palavra de Deus é muito clara, havia uma só linguagem, uma só maneira de falar, um vocabulário em que as pessoas se entendiam. Então, essa linguagem unificada, comum, estava ali presente, e possivelmente havia uma variedade de pessoas, de famílias, de nações, de povos. Essa unidade, irmãos, ela é extremamente benéfica. Nós sabemos então que, à luz desse texto de Gênesis 11, da Torre de Babel, essa confusão de línguas, que possivelmente iria acontecer por variação linguística, mas aqui um juízo de Deus, para tornar então o seu plano, para cumprir o seu plano, para dispersar os homens sobre a terra. Mas naquele momento nós vemos que essa unidade linguística é algo bom, porque as pessoas se entendiam. E elas puderam então executar um plano comum. Então uma sociedade floresceu debaixo da unidade de uma língua comum, os filhos de Noé. Uma unidade de linguagem, de pensamento. Isso é algo positivo. E nós vemos lá no Novo Testamento, no livro de Atos, que o Senhor enviou aquela manifestação do Espírito no dia de Pentecostes, e pessoas de várias línguas entenderam aquilo que os apóstolos pregavam. Essa unidade de língua, de pensamento, isso é positivo. E nós na igreja, a partir da Escritura, como povo de Deus, que tem o Espírito de Deus, Deus nos chama então a essa unidade, nós temos uma unidade de pensamento. Então, aqui esta unidade é algo bom, apesar disso é usada para o mal. Porque vão usar esta unidade de língua para edificar uma ordem social à parte de Deus, uma rebelião. Então, a unidade de língua é algo bom, mas que pode ser usada para o mal, que é o que acontece aqui no texto da Torre de Babel. É uma sociedade que não contempla a Deus. Você não vê nos primeiros versos, até o verso 4, os homens estão aqui agindo à parte de Deus. Não há uma citação de Deus, não há Deus no centro. Nós vemos aqui, então, irmãos, que após o dilúvio, o homem continua pecador. O homem continua edificando a sua vida como se Deus não existisse, ou até mesmo banindo Deus da sociedade, buscando uma ordem de coisas sem Deus. Então, nós vemos a maldade continuando após o dilúvio. Mas por que nós dizemos isso, que havia uma sociedade alienada de Deus, anti-Deus? Mas eles não estão falando nada contra Deus aqui, pastor, no texto. Não há nada
contrário a Deus, alguém pode dizer, irmãos, Deus disse, e nós já temos considerado aqui, nas exposições de Gênesis. No capítulo 1, no verso 28, ao criar o homem à sua imagem, Deus disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O propósito de Deus para a humanidade não era então que a humanidade ficasse toda num só lugar, aglomerados ali num só lugar. Mas ao colocar o homem no jardim, ele cumprindo o seu mandato diante de Deus, como um profeta, sacerdote e rei, guardião daquele jardim, se o homem não tivesse caído, então ele iria expandir os limites desse domínio de Deus, e então a terra seria cheia da glória de Deus, porque a humanidade então ocuparia toda a terra, e como representantes de Deus, colocando tudo numa ordem, de um modo que glorifica a Deus, uma ordem submissa à vontade de Deus. Depois do dilúvio, e na verdade Deus diz ali para Noé, Gênesis 9:1, que nós já consideramos também, Deus abençoa a Noé e diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem continua. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Em Gênesis 9:7 o Senhor repete, mas sede fecundos, multiplicai-vos, multiplicai-vos na terra, povoai a terra. Mas no capítulo 10, capítulo anterior, que é um capítulo que trata dessa genealogia dos filhos de Noé, perceba aí no capítulo 10, no verso 8, capítulo 10, verso 8, a partir do verso 6 vai dizer quem são esses filhos aí, os filhos de Cã. O verso 6 diz, os filhos de Cã, e vai dizer uma lista, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Mas veja no verso 8, Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Agora veja o verso 10, o princípio do seu reino foi Babel, Ezeque, Acade, Calné, na terra de Siná. Então, esse Nimrod, esse filho de Cã, é esse que lidera essa construção desta cidade que é desobediente à ordem de Deus. Esta cidade dos homens, essa cidade que não é submissa à vontade de Deus. Então, nós vemos que a rebelião continua. Que agora os homens, e ali Nimrod vai edificar uma cidade como um símbolo da sua rebelião contra a ordem de Deus. Então nós vamos ver mais uma vez a ação de Deus, juízo de Deus, trazendo confusão àquelas línguas, um juízo que tem um propósito benéfico, que a vontade de Deus seja cumprida, que a terra, toda a terra seja ocupada. Essa é a vontade de Deus, para isso Deus nos criou como humanidade. Então, o homem continua vivendo no mundo de Deus, o homem é um ser religioso, e nós vemos aqui essa humanidade que vai construir uma cidade, eles não querem ser dispersos. Lembre que eles viveram no período pós-diluviano, talvez eles pensassem assim, poxa, a qualquer momento pode vir um dilúvio novamente. Apesar de que Deus prometeu que não mais traria um juízo por água universal, mas eram homens ímpios, rebeldes, vivendo após uma catástrofe universal. Também, irmãos, vivendo em cidades talvez com medo de se dispersar, com medo do próprio homem, do estado pecaminoso da humanidade. Então, diante de tudo isso, esses homens buscam edificar uma cidade para si. E essa cidade, essa construção, essa cidade dos homens é oposta ao projeto de Deus. À luz da Bíblia, você vai perceber, e nós vimos lá mesmo depois da queda, que há uma descendência da mulher e um descendente da serpente. Há na Bíblia, então, nós percebemos à luz da Bíblia uma cidade dos homens e uma cidade de Deus. Há dois tipos de sociedade no mundo.
A sociedade dos homens caídos, escravos de Satanás. Uma cidade, digamos assim, de Satanás. Uma sociedade que vive debaixo do poder do pecado, do diabo e do mundo. E há uma sociedade de homens piedosos que vivem submissos à vontade de Deus. É a descendência da mulher. São os eleitos, a igreja, o povo de Deus, presente em toda a história da humanidade. Então nós percebemos que essa sociedade antagônica a Deus, ela está ali presente desde o princípio. Ela está se movimentando para longe do Senhor, do seu domínio. Eles tentam se livrar do domínio de Deus. Eles buscam um lugar na Mesopotâmia, um lugar adequado para edificar uma cidade. Veja no verso 2 aí, o texto diz: sucedeu que, partindo eles para o oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então eles foram em direção ao oriente. Eles chegaram no lugar onde havia barro, matéria-prima para fazer tijolos. Eles chegaram no lugar onde havia o picho, um betume. Havia matéria-prima para construir, para edificar. E então percebam que no verso 3 eles fazem um convite: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Vamos construir uma cidade. O tijolo vai servir de pedra, o betume de argamassa. Verso 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo tope chega até aos céus. Uma cidade e uma torre. Por isso que é dito a Torre de Babel, que chegue até os céus. E veja, eles querem tornar célebre o seu nome. Eles querem então segurança, eles não querem ser espalhados. Eles dizem aí, no final do verso 4, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Totalmente contrário então àquela ordenança, aquele mandato criacional, de crescer, multiplicar, encher a terra. Eles não querem ser espalhados por toda a terra. Irmãos, essa torre aí na antiguidade, ela é chamada de zigurate. O zigurate é um tipo de pirâmide com escadarias. E lá em cima, às vezes era usado para astronomia ou para algum tipo de ritual religioso. Então a ideia é construir um grande zigurate, uma escadaria bem alta, como uma espécie de arranha-céu. E então, como se os homens pudessem ter contato por eles mesmos com o divino. Como se eles pudessem, pelos seus esforços, então, preparar uma escada para o céu, ou um meio dos deuses descerem até eles, ali naquele lugar. E aí, irmãos, nós vemos o desejo do homem com seu esforço, com as suas tecnologias, de abrir por si mesmo uma porta para Deus, para o céu, de procurar renome para si mesmos, glória para si mesmos, segurança, respostas, ser como Deus, ser famosos, definir para si mesmos os seus conceitos, quem eles são, a sua vida, não ser definidos pela palavra de Deus, que diz que o homem é criado à imagem de Deus, mas ele está debaixo da autoridade de Deus, ele é um ser submisso a Deus. Então nós vemos aí no nosso texto essa idolatria. Eles construíram uma cidade, verso 5, Deus desceu para ver a cidade e a torre, e os filhos do homem que a edificavam. Então Deus vê, há uma cidade, um aglomerado de pessoas, e essa torre, para que o seu nome fosse famoso. Então essa sociedade, essa cidade dos homens, é o que o homem constrói para si mesmo. Eles buscavam um nome, eles queriam definir quem eles eram à parte de Deus, eles não queriam ser espalhados por toda a terra. Então, até o verso 4, você vê a ação do homem. Não há nada dizendo nada sobre Deus até o verso 4. Apenas essa ação do homem
E perceba que ir para o Oriente, na linguagem da geografia bíblica, Deus colocou o homem no Éden. E ele foi expulso do Éden. Então, ir para o Oriente é um caminho de se afastar de Deus, da apostasia. Há essa linguagem aí na geografia das Escrituras. Mas a partir do verso 5, nós vemos a resposta de Deus, o que Deus vai fazer. Assim como mais na frente nós vamos ver Deus fazendo no caso de Sodoma e Gomorra, no verso 5 diz que o Senhor desceu, uma linguagem para entendermos, antropomórfica, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. O Senhor vem Ele mesmo averiguar esses acontecimentos. E o texto diz algo interessante. Deus então diz no verso 6, ele testifica que o povo é um. Todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, há uma plena unidade. E então, aquilo que eles desejam, seus desígnios poderão ser cumpridos, eles irão estabelecer o seu domínio através dessa cidade, ou seja, uma ordem mundial. A partir daquela cidade, então, sim, eles vão conseguir cumprir os seus intentos de domínio, de rebelião, o desejo, então, o seu desejo pecaminoso, de exercer domínio, controle, de viver numa sociedade sem Deus, de não se submeter às regras de Deus, e isso, irmãos, atrai o juízo de Deus. Quando o homem tenta edificar uma cidade, ou a sua vida sem Deus, você pode dizer, não, pastor, mas a sociedade aí, eles não falam nada contra Deus, ou eles não têm nada, eles só não querem ser cristãos, eles só não querem crer na Bíblia, na palavra de Deus. Irmãos, toda essa sociedade ela é calcada no humanismo. E então o homem edifica os seus pressupostos, os seus conceitos, as suas leis, tudo desconsiderando a realidade de que há um Deus. E isso é pecado, rebelião. Isso atrai o juízo de Deus. E é o que nós vemos aqui no caso de Babel. E Deus vê que há uma plena unidade nesse propósito, daqueles homens. E Deus emite o seu juízo. Deus os confunde naquilo que é a sua unidade, a linguagem. Verso 7. Vinde e desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O próprio Deus, então, toma essa iniciativa. A obra, então, foi interrompida pela confusão de línguas, e aqueles povos foram dispersos. É como Jesus Cristo diz, é um reino dividido, e é complicado você conseguir, de fato, um progresso, e é muito difícil quando há uma fragmentação da sociedade. É isso que acontece através dessa confusão das línguas. O Senhor destruiu aquele projeto humanista. Mas, irmãos, se você vê toda a história, a linha da história, isso volta a acontecer. O homem tem tentado isso, criar um mundo sem Deus. Viver nos seus pecados, mudar as leis. É isso que o homem tem tentado fazer. Desfazerem-se dos seus laços, livrarem-se das suas algemas. Existe uma ordem contrária a Deus operando no mundo. O Novo Testamento chama isso do espírito do anticristo. Não há neutralidade, irmãos. Salmo 2, o salmista Davi, ele diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E veja, ele vai dizer, os reis da terra se levantam. Eles se unem. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Os reis da terra que guerreiam entre si, mas eles dizem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você é inimigo de Cristo, eu também sou, então vamos se juntar.
Eles se reúnem contra Cristo, contra o seu ungido. Aqui no Salmo 2, representando Davi, que é um tipo de Cristo, o rei ungido ali naquele momento, mas claro que isso se aplica a Cristo. O próprio Salmo diz: ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Juízo. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, na cidade de Deus, em Sião, na Jerusalém celestial. Assim como há uma cidade dos homens, há uma cidade de Deus, tipificada por Jerusalém no Antigo Testamento. Deus tem a sua cidade, o seu povo, a sua igreja. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O Senhor tem um reino. Jesus, quando veio, ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Há um reino de Deus. Não é como os reinos desse mundo. O reino de Deus não vem com visível aparência. Mas o Senhor reina, o Senhor tem um povo, o Senhor tem uma cidade neste mundo. E esse povo de Deus aguarda por essa cidade de Deus. Lembre que Abraão, quando ele deixou a sua terra, a sua parentela, lá na carta aos Hebreus, o autor diz: porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus, é o Senhor. O Senhor tem uma cidade. O Senhor tem a sua cidade tipificada, como disse, em Jerusalém. Então há uma cidade dos homens, há uma cidade de Deus, mas o que nós vemos aqui em Gênesis 11 já é dito para a igreja ali naquele contexto. Lembre, irmãos, que o livro de Gênesis, os primeiros a receberem essa mensagem foram os judeus no deserto, os hebreus. Moisés escreveu Gênesis, e os primeiros a ouvirem essa pregação é aquele povo que estava no deserto e queria entrar na terra prometida. E a mensagem que está sendo dada para aquele povo é que toda essa cidade do homem, todo o sistema humanista, todo esse sistema está fadado à destruição. Seja Babel, a Babilônia, qualquer ordem humana, qualquer outra ordem humanista que os homens inventem ou queiram inventar uma nova ordem mundial que seja, nós sabemos à luz da Bíblia que tudo isso, esse sistema está fadado à destruição. Toda tentativa do homem de buscar uma salvação pela força do homem, edificar uma cidade que chega até os céus, na língua acadiana, Babel significa a porta do céu, a porta para os deuses. Mas no hebraico aqui é confusão, Babel é confusão, porque ali Deus confundiu a língua deles. Então esse desejo de se divinizar através da tecnologia, da ciência, de construir uma cidade, esse desejo de se divinizar, ele será frustrado. O seu fim é a destruição. O homem, irmãos, então está procurando uma salvação pelas suas forças, uma salvação tecnológica, científica, uma salvação baseada em suas capacidades humanas. Não queremos ser dispersos. Queremos fazer um nome para nós mesmos. Quando nós vemos e vamos ver na vida de Abraão que é Deus que abençoa o seu povo. Deus promete a Abraão abençoá-lo. Se tu uma bênção, ele diz: farei de ti uma bênção para todas as nações. Então é Deus quem nos abençoa. Então essa torre de Babel, essa cidade, é um símbolo da inimizade do homem para com Deus. Este medo da dispersão é o medo do próprio homem, da sua maldade. Mas aqui então, irmãos, nós temos o juízo de Deus. Sidney Greidanos, ele tem um livro pregando a Cristo a partir de Gênesis e outros livros também, de outros autores.
E ele diz o seguinte ali no seu comentário, ele diz: em Babel, o Senhor frustra os esforços humanos de edificarem uma cidade secular, em que não haveria lugar para o reino de Deus. Esse é o caminho que a humanidade tem tomado ao longo da história. Edificar uma cidade secular. Ir contra a vontade de Deus, a ordenança de Deus. E a mensagem de Gênesis 11 para aquela igreja no deserto, o povo andando no deserto. A mensagem de Gênesis 11 para o povo na Babilônia, que é uma cidade dos homens, é um tipo da cidade dos homens, a Babilônia. A mensagem de Deus para nós aqui no século 21 é que a vontade de Deus será cumprida. Deus cumpriu a sua vontade. Ele confundiu a linguagem, ele dispersou. Não há reino tão poderoso que possa se levantar contra o Senhor. A mensagem, irmãos, para aqueles irmãos do passado é: os inimigos de Deus serão dispersos. Nós precisamos considerar estas coisas. O mundo é forte. A sua tecnologia, a sua ciência, os planos dos poderosos desse mundo, quem somos nós? Quem é o povo de Deus, a cidade de Deus diante destes homens, quando olhamos para os nossos recursos? Mas Deus é infinitamente mais poderoso do que estes homens. Então, independente do poder humano, ainda que eles se unam numa nova ordem contra Deus, mundial, há uma distância infinita entre o seu poder e o poder de Deus. Deus é infinitamente mais poderoso e Ele tem todo o poder para dispersar esta ordem de coisas. Então, nós não precisamos, o povo de Deus, nós não precisamos temer que os homens, que a humanidade se junte contra Cristo. Nós não devemos viver atemorizados. O povo de Israel no deserto, ao ouvir essa mensagem, lembre que eles iriam guerrear contra nações poderosas, gigantes, cidades fortificadas. E ao olhar para esse momento histórico, eles iriam ver: ó, Deus dispersou esses poderosos. O seu plano foi frustrado, a sua cidade destruída, dispersada. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos confiar no poder de Deus para governar todas as coisas. Eles vão edificar a sua Babel, a sua Babilônia, até o limite que Deus permitir. Até o momento em que Deus intervir e destruir os seus planos. E isso nos mostra que o reino de Deus irá prevalecer e não a cidade dos homens. Nosso coração, irmãos, tem que estar na cidade de Deus, no reino de Deus. A cidade de Deus virá, ela já está presente, mas virá na consumação. E onde está o nosso coração? Será que o nosso coração está na cidade dos homens ou na cidade de Deus? Em Apocalipse 21, o apóstolo João, ele tem uma visão maravilhosa desta cidade de Deus. E ele diz o seguinte ali, Apocalipse 21, a partir do verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora veja o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então, na consumação, vem esta cidade de Deus, irá prevalecer. O plano de Deus será cumprido. É isso que Apocalipse nos mostra, nos fala da vitória de Cristo. Nós já vencemos com Cristo. Nós estamos, é bem verdade, na batalha.
Nós vivemos como peregrinos, como que estando na Babilônia, no exílio. Mas nós temos certeza da vitória. Então, irmãos, a nossa segurança não está nos reinos desse mundo. Nas variações, vem reino, e cai império, e se levanta império, e tudo está debaixo do controle de Deus. Nós sabemos que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e injustiça dos homens. Esse mundo está depravado, corrompido pelo pecado. Assim como Babel, assim como Sodoma e Gomorra, nós não vivemos numa sociedade diferente daquelas cidades terríveis em seus pecados. Então, nós sabemos que Deus tem os seus juízos. E nós vemos que a tecnologia, a ciência, a cidade dos homens está aí sendo edificada. Os homens estão colocando as suas esperanças nesta Babilônia, que está aí, nos reinos desse mundo, e serão frustrados em ter os seus corações nestas coisas, e enquanto isso, estão ali extasiados com a Babilônia, e ignoram que o reino de Deus está sendo edificado, a sua igreja, o seu povo. Estão ignorando o chamado de Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está vindo, Cristo já veio a primeira vez, ele virá uma segunda, para consumar a sua obra. Na verdade, há uma consumação na cruz, mas para consumar o plano de Deus nessa terra. E a igreja do Senhor está sendo edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há uma predição na Bíblia da destruição da Babilônia. Apocalipse 18 fala sobre isso. Todo o capítulo 18 fala desta verdade. Mas no verso 2, você vai ver o seguinte, vai dizer assim o texto bíblico: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Verso 4: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Então, irmãos, Deus não está indiferente ao que está acontecendo neste mundo, aos pecados, à corrupção, à depravação do que está aí, aquilo que os homens têm edificado para si mesmo, uma sociedade sem Deus. A partir do verso 23, diz o seguinte: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Isso é o fim da Babilônia. Em ti se ouvirá nem voz de noivo ou de noiva, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos, de todos que foram mortos sobre a terra. Essa é a Babilônia, que nós não podemos amá-la, ter o nosso coração neste mundo. Nós devemos então, irmãos, ter cuidado com isso. Ter o cuidado, lembre que nós, se Deus permitir, veremos a mulher de Ló. Deus anunciou que haveria fogo do céu para destruir aquelas cidades ímpias. E a mulher de Ló, ela olhou para trás, porque o coração dela estava ali naquela cidade. Nós devemos nos perguntar onde nós nos encontramos e para onde estamos indo. Onde é que você se encontra nesse momento? Você, mas como é que eu posso saber, pastor? Isso aí é uma coisa espiritual, uma linguagem espiritual. Mas isso, irmãos, se manifesta na prática, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas prioridades. Lembra o que Jesus disse no seu Sermão do Monte: não acumuleis tesouro sobre a terra, e etc. Ele diz lá onde a traça e a ferrugem corroem. E ele diz no final dessa sessão,
Ele diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então você vai seguir onde está o teu tesouro, está o teu coração, e onde está o teu coração é onde estão os teus pensamentos, as tuas prioridades. Então é de lamentar que a maioria das pessoas estão vivendo na cidade dos homens e minimamente interessadas pelo reino dos céus, pela cidade de Deus. Será que nós temos ouvido os alertas bíblicos acerca dos reinos desse mundo? Ou todo o nosso plano é apenas para o aqui e o agora? Como viver melhor, como prover mais para a nossa vida neste mundo, e nada para as nossas almas e para a vida espiritual? Meus irmãos, nós somos peregrinos. Nós vamos ver que o homem escolhido por Deus na sequência para dar continuidade ao seu plano, Abraão, ele é chamado a sair da sua terra e da sua parentela, e a ideia é que o povo de Deus é um povo que é peregrino. Ele tem a promessa da terra, Abrão primeiro, mas ele não obtém nada aqui, ele compra um pedaço de terra, né? Mas na verdade, é como dissemos, ele estava esperando a cidade que tem fundamentos. Ele era um homem de fé, o seu coração não estava aqui. Ele entendeu através daquelas promessas que Deus estava prometendo para ele coisas superiores. Então nós devemos ter cuidado. Outro problema com relação à cidade dos homens é que na cidade dos homens eles buscam fama para si mesmos à parte de Deus. O Senhor promete nos abençoar através de Jesus, de Cristo. Toda a nossa bênção, tudo que nós temos que vale a pena, nos é dado em Cristo. A salvação e tudo mais que acompanha a salvação. Em Apocalipse 3,12, veja aí que interessante, Apocalipse 3,12. É dito aí ao vencedor, ao crente que confia no Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3,12 diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Agora veja, gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meus irmãos, o nome de Cristo é um nome acima de todo nome. Nós somos abençoados, felizes, através de Cristo. Nossa paz, nossa alegria, nossa bem-aventurança. Então tem muitas pessoas procurando fazer um nome para si. Edificam as suas vidas apenas neste mundo e procuram fama e fazer um nome para si. E na verdade, a grande bênção prometida aí é termos o nome de Deus gravado sobre nós, o nome da cidade de Deus. Ter o nome de Cristo sobre nós. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é muito importante entendermos isso, que Deus, Ele tem algo para nós, e que nós devemos estar firmes nisso, que essa cidade dos homens, ela está fadada à destruição. Então, mais algumas aplicações finais. O homem, irmãos, ele quer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O homem deseja criar uma sociedade à parte de Deus, as leis, as normas. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E o legislador é Deus. Então, quando o homem faz isso, na verdade, ele quer ser como Deus, ele quer assumir o lugar de Deus, mas o homem não quer assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, como é que é edificada essa cidade dos homens? A cidade dos homens é uma cidade em que os homens não se responsabilizam pelos seus pecados. A culpa é da natureza, a culpa é do outro. Na cidade dos homens é assim. Finalmente é como Adão disse para Deus: ó, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, a culpa é de Deus.
A culpa é sua, Senhor. Por que o Senhor criou um mundo assim e colocou o homem num estado de teste? E o homem vive questionando a Deus. Não se submete à lei de Deus, à palavra de Deus. Não assumem as suas responsabilidades. É isso que nós vemos aí. Aí fora o mundo, justificando seus atos iníquos, jamais se arrependendo. Outra coisa que aprendemos, irmãos, aqui nesse texto, é que uma linguagem comum, como falamos, é algo bom, mas que foi usado para o mal, e nós devemos ter muito cuidado com isso. E os reformadores aplicaram esse texto dessa maneira. Eles falaram, de fato, isso é uma grande bênção, mas, e claro, termos unidade, isso traz poder para nós, mas essa unidade pode ser usada para o mal, que é o que o mundo faz. E que nós devemos ter grande cuidado com isso, e que nós vimos aqui que foi a misericórdia de Deus que interviu. Para que através dessa força, dessa unidade que eles tinham, eles não usassem isso para o mal, mas Deus usou aquilo para um bom propósito, dispersou a humanidade. Então, na cidade dos homens, é isso que acontece. A linguagem, quando há uma linguagem comum, quando há uma unidade, é para o mal. E nós devemos nos acautelar dessas coisas. Buscar a unidade para a glória de Deus, para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. E nós vemos também que há uma tentativa, e se vocês já viram aí esses filmes sobre Deus, eles dizem que Deus está morto, né, mas afirmando que Deus não está morto. Alguns filósofos, no passado, declararam a morte de Deus, mas a verdade não é que eles estavam dizendo que realmente Deus não existia, ou que estava morto de fato, mas que para eles nada não importava. É irrelevante, porque eles queriam construir uma ordem social sem Deus. E nós, irmãos, devemos ter cuidado com isso, com esse secularismo, com esse humanismo que tem adentrado, até mesmo na igreja, por meio de ensinos, de ideologias, daquilo que está aí fora, sendo ensinado. E muitas vezes é transmitido através do entretenimento e de tantas coisas, como já ouvimos aqui na igreja. Ah, mas aquele filme não tem nada contra Deus, mas fique atento, retém o que é bom, mas faça o filtro, mas também ignora a Deus. Tira Deus de contexto, treina as pessoas para viverem no mundo sem Deus. Então, muito da nossa cultura, do entretenimento, daquilo que é anunciado aí na sociedade, é de fato uma manifestação desta cidade dos homens que temos visto no decorrer da história. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos então entender que a salvação, e aqui esse fracasso da humanidade em conseguir salvação pelas suas obras, isso prepara caminho. Deus vai entrar em aliança com Abraão, uma aliança da graça. Deus vai enviar o seu Filho Jesus Cristo. Então a maneira de sermos salvos é buscar ser cobertos com o sangue de Cristo. A maneira de resolver o problema do mal não é com instituições humanas. Não é mais educação, não é nos unirmos por um mundo melhor, por uma sociedade boa. Há um pregador, um comentarista, ele diz o seguinte, né, o nome dele é Rushdon, ele diz o seguinte: como é que você pode fazer um bom omelete com ovos podres? A humanidade está podre, irmãos. Depravada, é isso que a Bíblia diz. E os homens acreditam, não, se nós nos unirmos por um mundo melhor, se nós nos juntarmos aqui e tal, e vamos colocar aqui um ideal, e aí fazem os seus planos, todos eles desconsiderando Deus. E não vão conseguir, não adianta que as nações se unam, se não houver de fato conversão, retorno a Deus, nada feito.
Então é necessário darmos ouvidos à palavra de Deus e entendermos isto, que a única solução para nós é sermos refeitos à imagem de Deus por meio do Evangelho, por meio de Cristo. Nascermos de novo, nos convertermos, nos apegarmos a Jesus Cristo, não vivermos como homens ímpios, rebeldes, à imagem do diabo, não seguirmos o conselho de Satanás, do mundo, daqueles que vivem segundo o curso desse mundo. Então, irmãos, nós devemos entender isso, devemos entender que o reino de Deus está entre nós, que Deus está fazendo esta obra, que Deus está enviando a sua palavra e que todos esses projetos humanos eles já fracassaram. Então, o que vier de ciência, de propostas de salvação por tecnologia, isso aí para nós que somos crentes, para nós isso aí não deve ser engano algum. Nós já sabemos, nossa salvação está em Cristo. Não é em sistemas políticos, não é em nada do que está aí. Então vá a Cristo, busque a Cristo, se submeta a Cristo. E nós, aqueles que já estão em Cristo, irmãos, tenhamos certeza da vitória final. Você vê as notícias aí. Você vê os rumores de guerra, você vê que há projetos sendo aplicados e vontades humanas sendo aplicadas na sociedade e muitas coisas são de fato preocupantes. Mas nós temos a plena certeza da vitória do reino de Deus. Então nos apeguemos à cidade de Deus. Sirva a Cristo. Você precisa, claro, cumprir seus deveres nessa terra. Você é peregrino, você tem sua vocação na sociedade. Mas não esqueça disso, não deixe o seu coração se enamorar, se prender completamente. Não deixe ele aqui, mas que o seu coração, a sua meditação, os seus pensamentos estejam neste reino eterno. Que você esteja meditando sempre em Cristo, Apocalipse, na Nova Jerusalém, na consumação de todas as coisas, porque tudo aqui é muito breve. Então, irmãos, que fiquemos firmes em meio às lutas, às revoluções, às tentativas de estabelecer domínio humano, de escravizar as sociedades, diante da tirania dos homens, que tenhamos a plena certeza de que Deus vencerá, Cristo já venceu, e que nós, o seu povo, venceremos com Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos orar nesse momento, façamos uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, da Tua palavra que nos aponta esta narrativa, ó Deus, daquilo que aconteceu no passado, desta rebelião dos homens contra o Senhor, mesmo ali após o dilúvio, os descendentes de Noé, com quem o Senhor fez a aliança, haviam ali, claro, os teus eleitos, os crentes em Cristo Jesus, mas nós vemos ali, ó Pai, a manifestação da descendência da serpente, nós vemos ali, ó Deus, o pecado operando, ó Deus, na humanidade, como vemos hoje também. E nós aqui, o teu povo, ó Pai, vivemos em dias maus, dias difíceis. Nós vemos, ó Deus, a iniquidade aumentando, a rebelião do homem contra o Senhor. E quem somos nós, ó Pai, diante de tanto mal que está aí? Mas nós cremos no Senhor, na Tua palavra, naquilo que vimos aqui, no Teu poder, ó Deus, para dispersar os ímpios, para consumar o Teu reino. Ó Deus, conforta o nosso coração, ó Pai, em meio às dificuldades, às notícias ruins, às reviravoltas deste mundo. Nos dá confiar no Senhor, nos dá viver à luz do Teu reino. Tem misericórdia, ó Pai, do Teu povo, não nos deixa ser guiados pelo medo, ser guiados, ó Deus, por discursos mentirosos que não irão se cumprir, as coisas não serão como eles querem.
mas o Senhor irá cumprir todo o teu propósito, ó Pai, nessa terra. Então, ó Deus, em meio a tantas mazelas, um cenário tão ruim, que o Senhor nos dê, pelo teu Espírito, a plena convicção, ó Pai, de que a tua vitória é certa. E aqueles que ainda estão cocheando entre dois pensamentos, aqueles que ainda, ó Deus, vivem nessa cidade dos homens, ó Deus, os resgata em Cristo Jesus, envia o teu Espírito, que eles possam ouvir o teu alerta na tua palavra e se arrepender enquanto é tempo. Ó Deus, que o Senhor venha desarraigar os seus corações deste mundo mal, ó Pai, que o Senhor venha operar grande transformação, quebrantamento. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que ainda estão apegados a esta terra, confiando, ó Deus, numa salvação humanista, científica, tecnológica, confiando, ó Deus, no que o braço da carne pode fazer, confiando, ó Deus, em promessas humanas de governos, de domínios humanos que propagam, ó Deus, que irão trazer a solução para todos os nossos problemas, que irão providenciar o que comer, o que beber, que irão, ó Deus, garantir a nossa segurança e paz. Mas nós sabemos, ó Deus, que a nossa plena paz e segurança está apenas no Senhor e que será plenamente nossa e de modo consumado apenas no céu, mas que o Senhor contempla o teu povo e cuida do teu povo, ó Pai. Também sabemos que o teu juízo é contra este mundo mau, o teu juízo é contra os homens ímpios. Ó Deus, faz a tua vontade, ó Pai, chama os teus, salva os teus eleitos. Ao mesmo tempo, ó Pai, que o Senhor cumpra o teu plano, que a Babilônia venha cair. Ó Deus, que as cidades, os reinos desse mundo venham enfrentar, ó Deus, o seu juízo, a sua destruição. E que assim o Senhor preserve e livre o teu povo, ó Pai, de todo o mal. Assim abençoa a tua igreja, nos dá a amar a tua igreja, o teu povo, e dá-nos a tua graça, ó Pai, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor com mais um dos nossos hinos, ou cânticos, e depois faremos a oração final, impetrarei a bênção apostólica, entoaremos o tríplice amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Cantemos ao Senhor o hino de número 186, O Lar do Céu.
pensai nesse lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Pensai nesse lá do céu. Eu de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidados, tristezas, para sempre com ele habitar. Oh, pensai, oh, pensai, oh, pensai nesse lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai nesse lá do céu. Agora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dá. Oh, pensai, oh, pensai, oh, pensai nesse lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai nesse lá do céu. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te agradecemos por esse momento de adoração. Te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, pelo reino de Deus nessa terra, o teu povo espalhado em toda a terra. Também te agradecemos, ó Pai, por nós aqui fazermos parte deste povo e crermos em Jesus, estarmos unidos à tua igreja visível. Nos abençoa, ó Pai, abençoa todo o teu povo. Dá-nos uma semana de paz, nos guarda, nos protege. Vivemos, é verdade, como peregrinos nessa terra, em meio à cidade dos homens. Por isso pedimos sabedoria, ó Pai, a Ti, pedimos graça, capacitação, ó Deus, para vivermos neste mundo. Ó Deus, guarda o Teu povo, guarda o coração, especialmente. Nos livra, ó Deus, de colocarmos nossa esperança neste mundo, nos discursos, ó Deus, desta terra. E tem misericórdia, ó Pai, de nós, nos dá a confiar tão somente na Tua santa palavra. Também abençoa essa semana, cuida de cada irmão, sustenta, ó Deus, cada família, nos dá o pão de cada dia em meio a estas crises. Ó Deus, sustenta o Teu povo, sustenta as nações por amor do Teu nome, para que haja os recursos necessários, para que cumpramos nossa vocação. Assim, dá graça ao Teu povo, ó Pai, sustenta a Tua igreja, também os irmãos enfermos, que o Senhor os visite com a Tua misericórdia, lhes dê, segundo a Tua vontade, a Tua graça, plena recuperação, nosso desejo e pedido, e nos abençoa, Pai. Também Te louvamos, Te agradecemos pela vida de irmã Larissa, irmã Lari, que completou mais um ano de vida. Te agradecemos, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito na sua vida, da sua família, os livramentos do Senhor, pelo Teu cuidado, ó Deus, a Tua fidelidade sobre a vida do nosso irmão, diácono André, irmã Larissa. Abençoa-os, ó Pai, mais e mais. Guarda-os, ó Deus. Protege-os em meio a este mundo mau. Cumpre a Tua vontade, ó Deus, nas suas vidas. E que o Senhor esteja fortalecendo assim seus corações cada dia mais. E abençoa todos nós, ó Pai, todo o Teu povo. Nos dá uma semana assim abençoada, guardados, protegidos, nos ajuda a cumprir nossos deveres, afazeres da semana, e nos ajuda também, ó Pai, a considerar naquilo que ouvimos, na cidade de Deus, nos ajuda a pensar, ó Deus, nesta nova Jerusalém que desce do céu, nesta cidade permanente, nesta cidade onde não haverá luto, dor ou pranto, nessa cidade, ó Deus, que descerá para o novo céu e a nova terra, céu e terra restaurados, onde estaremos ali,
E que a nossa maior alegria, ó Pai, seja a salvação em Cristo, termos Cristo. A nossa maior alegria seja essa. Nos dá, ó Deus, nos dá um coração, que o nosso tesouro esteja no céu, esteja com Cristo. Não nos permita, ó Pai, que as vaidades deste mundo diminuam os nossos afetos para com o Senhor. Nos guarda, nos livra, ó Deus, de nos afastarmos de Ti, de procurarmos por outros meios, ó Deus, edificarmos nossa vida e buscarmos salvação em outro lugar, senão em Cristo Jesus. Assim, dá-nos essas bênçãos, nos dá uma semana de paz, nos leva com a Tua graça, nos abençoa, é o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, né? Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, cada amigo, visitante, aqueles que têm nos acompanhado também pelas redes sociais, né? Todos são bem-vindos, né? Aqueles que têm nos visitado a primeira vez ou mais alguma vez, né? Não sei se temos alguém que pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Peço que os irmãos estejam atentos também para falar com os nossos visitantes. E lembrando que nós temos um momento aqui atrás, no salão anexo, um momento de um chazinho, é uma coisa bem simples, é um chá, um café, um biscoito. Aqui, às vezes, na hora do culto, né, claro, a gente está aqui com um propósito de adorar o Senhor, então não temos tempo, às vezes, antes, né, de chegarmos também corrido. Então, se você quer conversar mais sobre o Evangelho, ou quiser conversar algum assunto, então nós temos aqui um momento de comunhão no nosso salão anexo, ok? Então, todos são convidados para estar conosco lá no salão anexo. Quem desejar e quem puder permanecer, será a bênção. Quem não puder também, nós entendemos, né? E a nossa igreja está de portas abertas para receber todos, né? Aqui nós temos o propósito de pregar o Evangelho de Cristo. Irmãos, nós tivemos a reunião de oração na casa do nosso irmão presbítero Marcos na terça passada, e nessa semana acabou que eu não perguntei, não tinha muita gente também lá. Não sei se alguém que tem dado o nome aí para a lista quer solicitar qualquer coisa também lá. Nossa casa está de portas abertas, então amanhã, no grupo da igreja, a gente deve estar confirmando o local. Então, lembrando que terça-feira nós estamos reunidos nas casas, nos lares. Então, o nosso único trabalho presencial na semana aqui é na quinta-feira, trabalho do conselho, o trabalho de quinta, que é a reunião de doutrina. Então, se você deseja acompanhar, tanto presencial quanto também transmitimos o nosso estudo doutrinário. Irmãos, lembrem-se também da Cesta do Amor. Os irmãos da diaconia pedem para lembrar. Então, se você tem seu nome na lista, nós fazemos algumas cestas básicas, às vezes uma ou mais, e os diáconos organizam aí essa distribuição. Então, cada um pode ali contribuir com 1 quilo de alimento, algo da lista. Então, procurem aí, se você tem desejo de ajudar, procure os nossos irmãos para ver o que é que precisa na lista lá. Ok? Mais algum aviso do conselho? Lembrando, irmãos, estamos em obras, né? A nossa campanha está avançando. Nós temos recebido algumas ofertas abençoadas e diante do que tem acontecido, o conselho, juntamente com nosso irmão presbítero Marcos, que é aquele que coordena aí a comissão de reforma, nós decidimos que seria interessante cobrir essa frente aí,
Então, até mesmo como prioridade do que revestir. Então, a primeira etapa, então, a gente tentar rebocar e cobrir essa parte frontal. Vamos ganhar espaço com isso, esse espaço frontal da igreja também. Havendo necessidade, nós vamos ter um espaço de convivência, até mesmo podemos pensar em aproveitar de alguma maneira para expandir o nosso espaço aqui de adoração, havendo necessidade. Então, lembrem disso, orem pela campanha, né? Nós temos mandado cartas, e-mails para igrejas irmãs, orem também aqueles que desejam contribuir, participar com algum valor para o reino de Deus. É claro que não é só o prédio, né? O reino de Deus é edificado com a palavra, com a oração, os meios de graça, mas o Senhor tem nos dado esse lugar, nós queremos cuidar dele. É interessante para adorarmos a Deus, termos aqui um conforto, para que esteja bem, esteja tudo em ordem, né, para que tenhamos um espaço bem cuidado. Então, continuem orando, participando, divulgando. Às vezes você conhece alguém que deseja também nos apoiar, contribuir. Então, peço que os irmãos divulguem também a nossa reforma, ok? Então, sem mais avisos, com oração silenciosa estarei à porta para nos despedirmos, mas se você for ficar, você já pode sair também aqui pela porta lateral, e logo mais também eu estarei me dirigindo ali para o salão. Então, Deus nos abençoe a todos.